O assunto de agora é fatoração de polinômios. O que é fatorar algo? Fatorar é a mesma coisa de escrever como um produto de dois ou mais números. Por exemplo, o número 24 ele pode ser escrito como 2 vezes 12, 2 vezes 2 vezes 6, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, 2 vezes 4 vezes 3, 4 vezes 6 ou 8 vezes 3. Para a gente fatorar polinômios em que há coeficientes, ou seja, aqueles números que acompanham as letras, a gente precisa saber o máximo divisor comum, ou saber fatorar um número. Então, o que a gente tem aqui? Primeiro caso, a fatoração colocando o fator comum, que é o MDC, em evidência. Então, eu tenho aqui 18 e tenho 24. Para a gente fazer o MDC de 18 e 24, basta a gente saber fatorar. Então, vou botar aqui 18, fatorar ele, e 24, e fatorar ele. 18 é por 2, que dá 9. 9 é por 3, que dá 3. 3 é por 3, que dá 1. 24 é por 2, que dá 12. 12 é por 2, que dá 6. 6 é por 2, que dá 3. 3 é por 3, que dá 1. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a fatoração de 18 e tem a fatoração de 24. Aí, para a gente encontrar o MDC, é só observar o seguinte. O que é que tem em um que tem outro? Ou seja, o que é que tem aqui que tem aqui? Então, gente, tem 2? Tem. Tem 2 nos dois. Aí, marca o 2. Tem 3 nos dois? Tem. Tem outro 3 nos dois? Não. Então, o MDC de 18 e 24 de 18 e 24 é 2 vezes 3, que é 6. Então, quando a gente for falar do fator comum de 18 e 24, a gente está falando de 6. E é esse 6 que a gente vai colocar do lado de fora do parêntese. Aí vai abrir parêntese, abrir parêntese. Aí, quando chegar nas letras, a gente vai observar o seguinte. Eu tenho aqui A ao quadrado B e eu tenho AB. Quando a gente for colocar a letra em evidência, a gente vai fazer o seguinte. A ao quadrado B é a mesma coisa de A vezes B. E AB é a mesma coisa de A vezes B. Aí a gente pergunta, o que é que tem em um que tem no outro? Tem A? Tem. Tem outro A? Não. Tem B? Tem. Então, qual é o fator comum da parte literal? AB. Então, esse AB fica do lado de fora. E aqui a gente vai fazer o seguinte, para achar o valor daqui de dentro. 18 dividido para 6 é 3. O que é que sobrou de letra aqui no primeiro? A. Menos. 24 dividido para 6 dá 4. O que é que sobrou de letra aqui no final? Nada. Então, qual é a forma fatorada deste polinômio? 6AB vezes 3A menos 4 entre parênteses, ok? Agora vamos fatorar por agrupamento. Para eu fatorar por agrupamento, é claro que eu preciso saber como fatoro com o fator comum. Então, eu vou olhar aqui nos 4 termos que tem, se há algum fator comum entre eles. Então, se eu escolher esse daqui, qual que eu poderia ver como fator comum entre eles? Poderia ser esse ZY, porque aqui tem Z. Poderia ser o 24x, porque aqui tem x, e aqui 24 e 3 dá para dividir pelo mesmo número. Então, eu vou seguir a ordem que está aqui. Vou usar por conta do Z. O que é que eles têm em comum? Como a gente viu, apenas o Z é em comum. Então, o Z ele vai ficar do lado de fora. E o que sobrou,
eu coloco do lado de dentro. Então, aqui sobra 3x e aqui sobra menos y. Agora eu vou para o próximo. O que é que eles têm em comum? 24x e 8y. Aparentemente não tem nada, né? Mas se a gente observar o 24 e o 8, dá para dividir pelo mesmo número, que é o tal do fator comum. 24 e 8, os dois dá para dividir por 2, dá para dividir por 4, mas o maior número que daria para dividir seria o próprio 8. Então, vamos colocar o 8 do lado de fora. E aqui eu tenho 24x dividido para 8, vamos ter 3x. Menos 8y dividido para 8, vamos ter menos y. Perceba que o que está dentro do parêntese, do primeiro parêntese, e o que está dentro do segundo parêntese é a mesma coisa. Então, é um termo comum. O que acontece quando eu tenho esse termo comum e eu estou falando de uma soma ou de uma subtração? Eu posso pegar o que está fora e colocar em um parêntese e repetir apenas um dos parênteses. Se você for fazer o processo contrário de multiplicação do primeiro com o primeiro, primeiro com o segundo, segundo com o primeiro, segundo com o segundo, você vai acabar chegando nesse polinômio daqui. Agora vamos fatorar produtos notáveis. Como assim fatorar produtos notáveis? Toda vez que eu tiver 2 quadrados, a subtração de 2 quadrados ou a diferença de 2 quadrados, esqueci de colocar aqui, é a diferença de 2 quadrados, sempre a diferença, não pode ser a soma não. Se eu tiver aqui a diferença de 2 quadrados, tem 2 números aqui que é quadrado, como é que eu sei que o número é quadrado? Porque o 9 é um quadrado perfeito, o 64 é um quadrado perfeito, e toda vez que o expoente da letra for par, ele também é um quadrado perfeito. E depois teremos aqui a fatoração do trinômio quadrado perfeito. O que é um trinômio quadrado perfeito? Eu tenho 3 termos. Desses 3 termos, 2 são quadrados perfeitos. E um termo vai ser 2 vezes a raiz quadrada do primeiro vezes a raiz quadrada do segundo. Então, a gente vai, na hora que for resolver, a gente vai entender melhor. Então, como fazer aqui a diferença de 2 quadrados? Primeiro, eu vou saber aqui, 9. Eu sei que 9 é um quadrado perfeito, mas por que 9 é um quadrado perfeito? Porque 3 vezes 3 é 9, então a raiz de 9 é 3. E toda vez que for na letra, eu vou dividir a letra sempre por 2. Então, o expoente da letra por 2. 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, se eu fosse tirar a raiz de 9x à quarta, ia ser 3x ao quadrado. O mesmo acontece aqui, ó. O 64, a raiz de 64 é 8. Por quê? Porque 8 vezes 8 é 64. E quando eu for dividir aqui por 2 o expoente da letra, 2 dividido por 2 dá 1. Como dá 1, não precisa colocar o 1 aqui como expoente. O que é que acontece? Eu encontrei o quadrado do primeiro termo, que é 3x ao quadrado, e encontrei o quadrado do segundo termo, que é 8y. Então, para eu fatorar a diferença desses 2 quadrados, eu vou ter o produto da soma pela diferença. Como assim? Eu vou colocar os 2 termos que eu encontrei somando, 3x ao quadrado mais 8y, e vou multiplicar pelos esses mesmos 2 termos, só que subtraindo. Então, 3x ao quadrado menos 8y. Se a gente fosse desenvolver, no final ia dar 9x à quarta e menos 64y ao quadrado. Então, essa é a minha fatoração. Toda vez que eu tiver a diferença de 2 quadrados, tira a raiz do primeiro, tira a raiz do segundo, e sempre vai ser a raiz do primeiro mais a raiz do segundo, vezes a raiz do primeiro, menos a raiz do segundo. Quando for o trinômio quadrado perfeito, para a gente fatorar, a gente tem que identificar primeiro quais são os quadrados. 16 é quadrado, 9 é quadrado, 24 não é.
E como é que eu sei que as letras também são quadrados perfeitos? É só olhar o expoente da letra. Se for par, ele é quadrado perfeito. No caso aqui, é par, mas o de cá não é par e aqui também não é par, porque aqui é 1, certo? Então, como é que eu vou fazer para saber se isso é um trinômio quadrado perfeito ou não? Basta fazer o seguinte. Eu vou extrair a raiz quadrada do primeiro termo. 16, a raiz dele é 4, porque 4 vezes 4 é 16. Quando eu vou extrair a raiz quadrada de expoente, basta eu dividir o expoente por 2. Então, 2 dividido por 2 é 1. E 4 dividido por 2 dá 2. Então, a raiz do primeiro vai ser 4ax ao quadrado. O outro quadrado também extrair a raiz. A raiz de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. E a raiz de y a sexta, basta dividir o 6 por 2. Então, 6 dividido por 2 dá 3. Então, a raiz quadrada do outro quadrado é de 9y a sexta, vai ser 3y ao cubo. Para eu saber se isso é um trinômio quadrado perfeito, basta eu ver se esse outro termo que sobrou é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Quem é o primeiro? 4ax ao quadrado. Quem é o segundo? 3y ao cubo. Então, vai lá. 2 vezes 4, 12. 12 vezes 3, 20. Desculpe. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24. Então, primeiro já bateu, que é 24. Agora, vamos ver. Ax ao quadrado vezes y ao cubo vai dar ax ao quadrado y ao cubo. O segundo também já bateu. Então, isso aqui já é realmente um trinômio quadrado perfeito. Como é que eu vou fatorar? Eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui os parênteses. Vou colocar o quadrado do lado de fora. Sempre vai ser o primeiro vezes, ou o primeiro mais o segundo, ou o primeiro menos o segundo. O que é que vai determinar se é mais ou se é menos? É o sinal desse que eu peguei 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Se aqui é menos, então aqui também vai ser menos. Então, eu vou ter o primeiro, que é 4ax ao quadrado, menos o segundo, que é 3y ao cubo. Lembrando que se aqui fosse mais, aqui também seria mais.